Olá a todos. Hoje vamos falar sobre uma das zoonoses designada de leptospirose. Então, a leptospirose é uma zoonose com uma distribuição mundial. Ocorre essencialmente em países com clima tropical e subtropical, sendo menos prevalente, por exemplo, na Europa. Pode ter designações diferentes de acordo com a agricultura ou se está mais prevalente em atividades industriais, mas na prática os nomes variam entre leptospirose ou doença de Weils, visto que foi descoberta por Adolf Weils em 1886. A leptospirose está presente em todos os países do mundo, com exceção da Antártida, e apresenta diferentes taxas de mortalidade. E o que se pode ver é que países mais ricos, com maior capacidade económica, têm uma mortalidade mais baixa. Nesta última meta-análise de 2019, essa mortalidade anda à volta dos 17%, comparado com uma mortalidade quase do dobro, de 30%, nos países mais pobres, em vias de desenvolvimento. A leptospirose é causada por uma bactéria designada de Leptospira, que é um bacilo aeróbio gram-negativo, a família da leptospirose, e sabemos que são essencialmente os mamíferos que são reservatórios, nomeadamente animais mamíferos como o rato. Relativamente à transmissão da leptospirose, é feita através da urina ou então de fluidos reprodutivos dos animais infectados. Destaquei-vos o rato, mas podem ser outros mamíferos, como por exemplo cães, porcos, cavalos, com exceção do gato, é que não está frequentemente descrito. O que se sabe é que a maior parte destes animais podem ter infecção, mas a maioria são portadores assintomáticos e que acabam por manter a leptospira nos seus tubos renais e vão eliminá-la quando urinam, que pode ser uma eliminação de forma contínua ou intermitente. E, portanto, os humanos, as pessoas vão ser contaminadas das seguintes formas, ou porque têm um contacto direto com esses animais, com a urina dos animais ou com os fluidos reprodutivos dos animais, ou então porque nas suas atividades recreativas têm contato com água ou solos que estão contaminados com essa urina, como por exemplo em atividades da terra, em agricultura, ou atividades lúdicas em riachos, em lagos contaminados, ou até através da comida, que também pode estar contaminada, comida do solo, como por exemplo tomates, como por exemplo batatas, algumas frutas podem estar contaminadas com urina ou com os fluidos dos animais. Portanto, são as três formas: contacto direto com os animais, com os seus fluidos, contactos indiretos através das águas ou solos contaminados, ou então através da ingestão de comida ou de água contaminada. E, portanto, a transmissão faz ou através da ingestão ou contacto direto com mucosas, com feridas que o doente possua. A apresentação clínica surge após um período de incubação que varia entre 2 a 30 dias. A maioria são assintomáticas ou ligeiras, apresentando apenas uma doença febril aguda, inespecífica e sem icterícia, mas em 10% dos casos, e é aí que nós temos que nos focar, há uma doença grave e que pode ser potencialmente fatal, com múltiplas disfunções de órgãos e com icterícia. Esta doença pode ter então um comportamento bifásico, em que numa primeira fase há cefaleias, há febre, há mialgias, náuseas, vômitos, dor abdominal, portanto mais inespecífica, e depois numa segunda fase surge então icterícia e lesões de órgão, como por exemplo lesão renal, meningite acética, arritmias cardíacas, pode haver evolução com choque cético, pode haver mielite transversa, insuficiência respiratória, há mesmo casos descritos de encefalite ou de meningoencefalite. É importante sempre nos doentes com suspeita de leptospirose ou para fazer uma observação das conjuntivas, alerto aqui para a presença de sufusões hemorrágicas, portanto hemorragias conjuntivais que podem ser visíveis e que acabam por nos ajudar com o diagnóstico diferencial. Em relação à apresentação da doença, e portanto temos um período de incubação de 2 a 20 dias, uma fase aguda que dura geralmente uma semana, aquela fase febril, com mialgias, com astenia. Logo nessa primeira semana podemos começar a detectar a leptospira no sangue e depois no líquor. Mais tarde, já a caminho da segunda semana, começa a ser eliminada na urina e pode ser eliminada de uma forma contínua ou intermitente. Depois desta fase mais aguda da primeira semana, podemos evoluir então com uma fase de convalescência ou então um agravamento clínico com aquela segunda fase mais grave. Em relação à investigação laboratorial, temos a possibilidade de fazer o desenvolvimento dos anticorpos, que estarão presentes
mais a partir da segunda semana. Na primeira semana podemos sim, através de cultura, tentar identificar a leptospira no sangue e depois mais tarde na urina. E portanto temos uma primeira fase leptospirémia e depois uma segunda fase em que temos essencialmente leptospirúria e depois uma fase e nesta fase leptospirúria já com anticorpos e com imunidade presente. Assim, relativamente ao diagnóstico, temos testes serológicos baseados no detecção da imunoglobulina M, mas estes são sempre testes de screening que devem ser confirmados por outros testes e os testes confirmatórios, aquele mais utilizado era o MAT, o Microscopic Agglutination Test, que requer amostras da fase aguda e depois da fase convalescência, mas também se pode utilizar técnicas de PCR ou até de patologia com imunohistoquímica. O tratamento passa pelo uso de antibióticos, que devem ser utilizados o mais precocemente possível. Se estamos a falar de uma doença ligeira, é suficiente a doxicilina, 100 mg 12 em 12 horas per hoje, embora tenhamos outras opções como a Azitra, ou a AMP, a Amoxi, se houver alguma alergia, alguma intolerância. Se estivermos a falar de uma doença grave, aí já temos que utilizar um antibiótico endovenoso, a penicilina primeira linha, ou então se houver alguma contraindicação, também se pode utilizar o ceftriaxone. Agora, o fundamental é, na verdade, a prevenção, prevenir a infecção por leptospira, e existem vários panfletos e várias indicações a este respeito. Isto é um exemplo de um folheto informativo do CDC. Na prática, a prevenção passa por evitar a exposição, nomeadamente evitar contacto com animais ou contacto com águas ou alimentos ou solos que possam estar infectados e, portanto, devemos evitar nadar, caminhar, tomar banho em locais de água fresca, possivelmente contaminada, como rios, lagos ou riachos. Devemos evitar o contacto com água de cheias ou alimentos que estejam contaminados com estas águas. Se a exposição à água não puder ser evitada, devemos utilizar um equipamento de proteção individual para evitar o contacto direto com água contaminada. Se tivermos alguma ferida, ela deve ser coberta para evitar também a inoculação através de feridas. A água não segura ou potencialmente contaminada deve ser sempre fervida ou tratada quimicamente antes de ser utilizada ou ingerida. E é fundamental também controlar a população de roedores, sabendo que o rato é um dos principais reservatórios e transmissor da infecção. Deve-se tentar evitar o aumento das colónias de ratos e não ingerir comida que possa ter sido exposta a roedores ou contaminado com a sua urina. E alguns estudos sugerem mesmo quimioprofilaxia com doxicilina para prevenir a doença em pessoas de alto risco ou que tenham estado expostas. E como é que estamos em relação à incidência da leptospira na Europa? O que sabemos é que tem estado a aumentar. Para isso, há várias causas que têm sido apontadas. Uma delas é as alterações climáticas, com o aquecimento global e o aumento do número de cheias, que favorecem águas estagnadas possam estar contaminadas. Depois há cada vez mais turismo e, portanto, mais atividades recreativas e contactos com solos e com águas contaminadas. Como era uma doença pouco prevalente, as pessoas estão um pouco alerta e, portanto, ainda estão muito aquém da instituição de medidas de prevenção que seriam desejadas. Depois, também com o aquecimento global, há um aumento do número de ratos e de outros mamíferos, como cães, e que fazem com que a doença se dissemine mais rapidamente e que cada vez também temos mais testes sensíveis e, portanto, o diagnóstico já está mais facilitado e, portanto, é natural também que diagnostiquemos mais frequentemente. A esse respeito, foi publicado no Intensive Care em 2019 um estudo retrospectivo realizado em 79 unidades de cuidados intensivos de França. Na prática foram 4 anos em que eles tiveram um total de 160 doentes infectados. Isto em cuidados intensivos, portanto doentes graves. A mortalidade foi 9%. Isto esteve sempre associado à imunidade mais avançada, a doentes com SOFA score mais alto, portanto mais graves, doentes que fizeram técnica da função renal, intubação orotraqueal precoce, doentes que abusavam de álcool, já tinham alguma disfunção hepática, confusão mental e leucocitose. Os fatores de risco associados à doença grave foram contacto com animais, água de rio, lagos ou ocupações específicas e foram apresentados 4 fenótipos da doença. E, portanto, este estudo apresentou 4 fenótipos, ou seja, eles conseguiram identificar 4 apresentações da doença nos cuidados intensivos. Uma doença que era moderadamente grave e, portanto, era aquela que tinha melhor prognóstico, menos disfunções de órgão, que apareceu em 21% de doentes. Depois outra que incidia essencialmente no fígado e nos rins, ou seja, eles designaram-na por hepatorrenal, que tinha essencialmente disfunção renal e hepática sem hemorragias e que foi a mais prevalente, 63%, portanto, disfunção essencialmente de 2 órgãos.
Depois, a leptospirose neurológica, esta sim é mais grave e também menos prevalente. Esta tinha várias disfunções de órgão, incluía a disfunção neurológica e estava associada a maior mortalidade. E por último, a leptospirose respiratória, que está associada à hemorragia alveolar e à RDS e que apareceu em cerca de 11% dos casos. A leptospirose hepatorrenal é o fenótipo da apresentação que mais caracteristicamente é descrito como com a designação de doença de Weil. Bom, podemos assim concluir que para o diagnóstico da leptospirose é necessário um alto índice de suspeição, principalmente em países não tropicais, mas o que é certo é que na Europa ela está a aparecer e cada vez é mais frequente e a tendência do aquecimento global é para que exista mais e, portanto, temos que estar atento. Percebemos também que a doença pode ser ligeira ou pode ser grave, requerendo internamento em cuidados intensivos e se requerer internamento em cuidados intensivos ela pode apresentar fenótipos diferentes. Aqui é claro que este estudo diferenciou-a naqueles 4 fenótipos, mas não é obrigatório que assim seja, pode ter algumas disfunções de órgão e, portanto, as coisas não estarem tão bem delimitadas. Os fenótipos que foram apresentados, de qualquer modo, parecem ter algum valor diagnóstico e, essencialmente, prognóstico. E, relativamente à leptospirose, sendo ela uma causa de sepsis, um difícil acesso a cuidados de saúde, por exemplo, em países de baixo rendimento, é um sinal de mau prognóstico. Muito obrigada e bom estudo.